Olá, sou a professora Kátia e hoje nesse encontro, como vocês viram, nós vamos conversar bastante sobre a educação infantil e o currículo. Como nós vimos anteriormente, na fala da professora Rosânia, a educação infantil teve um longo processo para se constituir como etapa da educação básica. Antes mesmo da BNCC, houve vários documentos, importantes que abordaram a questão curricular da educação infantil, como as diretrizes curriculares, que dão a base para a gente pensar na BNCC. É importante, então, entender que a BNCC, de 2018, ela dá o rumo da educação, isto é, aonde se quer chegar. Entretanto, são os currículos que vão traçar os caminhos para esse aprendizado. Cabe então a cada sistema de educação, redes de ensino, municipal, públicas, federais, estaduais, pensarem sobre o currículo a ser oferecido em cada uma dessas realidades. Como vocês podem ver nesse slide, como aponta Maria Carmen Silveira Barbosa, na educação infantil a gente precisa ter um olhar bem apurado para o currículo. O currículo como um lugar e um tempo que tenha como foco não apenas a presença e a participação da criança pequena, mas também a opção pedagógica de ofertar uma experiência de infância rica, diversificada, complexificada pela intencionalidade de favorecer experiências lúdicas com e nas múltiplas linguagens. Como podemos ver, então, o currículo tem nessa proposta, e a BNCC traz isso, a centralidade da criança e as experiências que ela faz nesse período da infância. E uma perspectiva de currículo, então, que emerge dessa experiência da criança. Em alguns momentos, podemos ter temas que emergem das vivências das crianças e também de propostas apresentadas pelo professor. Isso num primeiro momento em que estamos conhecendo as crianças, trazendo então algo um pouco mais estruturado. Porém, mesmo nesses momentos, precisamos oferecer oportunidades para a criança se engajar e também propor outras coisas, outras formas. Por exemplo, eu posso propor inicialmente o tema de construção para as crianças. Mas o que vai acontecer depois vai ser detalhado por cada criança. Pode ser uma cabaninha, uma casa, um edifício ou outra coisa conforme a imaginação das crianças. Com os bebês pequenos, e as crianças pequenas, a gente também se depara com essa situação. Num primeiro momento, na interação dessas crianças, do bebê e da criança pequena com o adulto e com as outras crianças, nós vamos oferecendo uma multiplicidade de situações que vão auxiliar o seu desenvolvimento corporal, sua linguagem, e que ela vai explorando muito desse universo através dos objetos. Pensando então na experiência, na criança como centro, nós temos os direitos de aprendizagem. Para qualificar essas experiências, é preciso ter como guia os direitos de aprendizagem definidos pela BNCC. Por exemplo, conviver, brincar, participar, explorar, conhecer-se, entre outros. E esses direitos vão indicar a direção da educação que a gente precisa oferecer para as crianças da educação infantil. Eles são, na verdade, objetivos amplos de aprendizagem que não limitam ações e interesses das crianças. Então, não está determinado, mas a gente pode, a partir desses direitos, pensar nas atividades. A BNCC, como já foi falado, ela apresenta, então, 5 campos de experiência na educação infantil. Como vocês podem ver, então, e já foi abordado pela professora Rosânia, nós temos o eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Entretanto, a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente pensa sobre como organizar uma proposta educativa pautada nesses campos de experiência como a BNCC apresenta. Por quê? Nós tínhamos, então, numa experiência anterior, os referenciais curriculares da educação infantil.
E a BNCC vem então trazer essa marca não de disciplinas ou áreas de conhecimento, mas sim a oferta de experiências que vão se dar no ambiente rico, estimulante, que se modifica conforme a criança vai transformando esses espaços por onde ela vai passando, né? E aí, olha só, a importância de oferecer para que essa atividade seja mais rica possível, espaços onde entra a ação de o professor. Então, qual que é o papel do professor no oferecimento dessas experiências? O professor ele vai planejar os momentos para ampliação e reorganização dessa experiência que emerge da criança, mas que vai contar com a participação ativa dessas crianças. Participação essa que não vai se reduzir a realizar uma tarefa simples, né? Dada e pensada apenas pelo professor. A experiência tem que provocar encantamento das crianças, interesse, envolvimento, tanto individualmente quanto de grupo de crianças. E aí a gente tem várias coisas que podem ser oferecidas para ampliar essas experiências, né? Como os contos fantásticos,